E hoje no programa do João Diego, recebendo ele que é apresentador, radialista, agora deputado, eu digo mais, um dos grandes amigos da nossa gente do Paraná. Batatinha, bem-vindo, Batata! Obrigado, João Diego, muito obrigado. Pois é, tudo isso que você falou aí, um pouquinho de tudo, né? Muito obrigado pelo convite, você é meu amigo de muitos anos. E nós estamos aí nessa nova caminhada, que já fez 3 anos, e estamos no ano, como diz o caipira, no ano derradeiro de deputado, mas ainda é uma caminhada nova na minha vida, João Diego. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço, para a gente estar conversando um pouquinho e respondendo aquilo que você quiser saber, e estamos à disposição aqui. Posso apertar? À vontade. Posso perguntar qualquer assunto? O que você quiser. Ó, que eu vou te espremer aqui, Batata. Não, tranquilo, pode perguntar que nós estamos aqui prontos, preparados para responder. Quem fala a verdade não merece castigo. Batatinha, deixa eu começar então do começo, nada mais justo. Você é natural de onde, Batata? Nova Aurora. É? Nova Aurora. Eu sou nascido em Nova Aurora. Mas nasceu, assim, eu vou Meu- te falar, meu- eu tenho amiga, vou falar aqui, por exemplo, a Débora Dias, que é minha Sim, amiga, nossa amiga. certo. Ela é ela nasceu em JS, mas ela fala que é Tupanci. Tupanci, não, é. Não, ela quer. Você é de Nova Aurora ou do interior? Não, Nova Aurora mesmo. É da cidade. Eu sou do centro de Nova Aurora. Eu sou nascido em Nova Aurora. Minha documentação pessoal, digamos, o nosso registro o RG, registro de nascimento, enfim, eu sou nato de Nova Aurora mesmo, de verdade. Não, cheguei até a morar na roça, mas eu nasci na cidade. Você trabalhou na roça também, Batata? Ou não? Bastante, É? bastante. Todos nós trabalhamos do interior, sempre quem nasce no interior acaba trabalhando na roça. Eu trabalhei dos 14 até os 17 anos, mais ou menos. Você era bom de serviço da roça? Ah, mais ou menos. Roça é doído, né? Não é igual hoje, né? Naquele tempo era mais difícil, né? Mas roça que eu falo é catar algodão, naquele tempo tinha a capinar soja, né? Enfim, de tudo um pouco, tratar dos bichos, dos animais, essas coisas assim que a gente morava numa chácara, num sítio, mas depois a gente veio para a cidade, depois vindo para a cidade eu já fui embora para São Paulo, então eu não fiquei muito tempo na roça. Trabalhei na roça, mas eu não fui criado na roça, sabe? Ô, Batatinha, quantos irmãos? Como é que era formada a família lá? Então, nós somos em 13 irmãos. 13? 13 irmãos. Naquele tempo o pessoal não economizava não, viu? E alguns na época foram para São Paulo, outros ficaram aqui na cidade de Nova Aurora, né? E a vida foi assim mesmo, cara. Aí eu fui para São Paulo também, né? Já com 16 anos mais ou menos eu fui para São Paulo. Mas foi junto com a família toda pra lá? Não. A minha família sempre ficou em Nova Aurora, nunca saiu dali. Foi na frente, como diz o senhor Genor, meu colega lá da TV Tarobá, vai na frente que eu vou atrás, né? Então foi na frente um irmão meu e 2 irmãs. E aí depois eu acabei indo também. Aí ficamos um bom tempo em São Paulo, eu fiquei São Paulo 4 anos capital. São Paulo capital. Aí eu fiquei 4 anos em São Paulo, foi onde eu comecei a aprender a trabalhar com rádio. Eu tive uma passagem de um ano e pouquinho na Rádio Capital. E o meu primeiro registro de trabalho é da Rádio Capital. Pena que eu não trouxe minha carteira de trabalho aqui, mas meu primeiro registro foi na Rádio Capital. Eu trabalhava como discotecário, né? Auxiliar de discotecário. E eu cheguei a trabalhar na época lá, os caras do momento, Arfanaz Jazade, que foi deputado pelo Estado de São Paulo. Arfanaz Jazade, ele inclusive foi uma das grandes audiências do rádio do Brasil, né? Exatamente, do Rádio do Brasil. À noite, naquele período, era Edgar de Souza, de manhã tinha o Eli Correia, antes do Eli Correia tinha o Zé Bétio, mas o Zé Bétio eu não cheguei a pegar, porque eu chegava no rádio, era 10 horas. Era 10 horas, eu trabalhava. Lá tinha alguns períodos de horário. E eu trabalhava das 10 da manhã até as 4 da tarde. Eu pegava um pouco do Arfanazzi e também do Eli Correia. E sabia do Edgar de Souza, que fazia à noite naquele tempo, e que o Zé Bétio fazia de madrugada. Então, eu via, não tinha intimidade com eles, mas eu cheguei a trabalhar na mesma emissora deles. Mas, ô, Batata, Com o uma Gil Gomes eu curiosidade. tinha foto, com o Gil Gomes eu tenho foto. Mas uma curiosidade, você chega em São Paulo, Uhum. e aí, como é que você fala assim, eu vou trabalhar na rádio? Você chegou lá, me emprega aí, me arruma um emprego aí, foi como é que foi? coincidência. A gente na procura de trabalho, porque daí meu irmão já conhecia um pouco mais a São Paulo, porque ele já estava lá um pouco mais tempo, estava, digamos, eu não tenho assim tempo de cabeça, mas vamos um ano ele estava lá. 90 e alguma coisa isso? Não, 80 e poucos, 87. 87? Não, um pouquinho antes ainda. 84 mais ou menos, porque eu fui menino para lá, eu já tô com uma idadezinha boa já, sabe? Tá experiente. E aí nós, naquela coisa de procurar trabalho, a gente saiu
pelo centro na procura de trabalho. E aí uma plaquinha, precisa-se de auxiliar de discoteca. E aí a gente subiu no primeiro andar, depois fomos para o segundo, lá na Faria Lima. E aí a gente foi saber o que era, a gente nem sabia o que era isso. Daí um cara explicou, não, aqui é o seguinte, você vai entrar aqui, eu nem sabia o que era rádio, a gente não sabia o que era aquilo. Depois, com Mas o tempo, ouvia. Ouvia. Aí o cara foi ensinar, olha, o auxiliar de discoteca, ele vai pegar o disco, ele vai trazer aqui para o sonoplasta vai executar a música, vai devolver, você vai passar uma benzina, botar num plastiquinho, colocar na capa do disco e levar de volta para a discoteca. Lembra quando o locutor ficava, para quem que você quer mandar música? Como é que tá o tempo? Tá chovendo? Quer mandar um abraço? O locutor ficava lá segurando o ouvinte para dar tempo do auxiliar de discoteca buscar a música para trazer para o sonoplasta, para o cara colocar no ponto e soltar a música. A pessoa, poxa, como é que é? O cara acabou de falar com coisa e já tá rodando a música. Mas é que tinha uma logística por trás disso, né? Então a gente tinha essa logística. E era isso que eu fazia. E daí na Rádio Capital, depois aí eu já estava já meio adolescente, tinha uma situação de eles preparar o profissional. Quando chegava, porque naquele tempo a Voz do Brasil, rigorosamente 19 horas. Hoje é qualquer hora, não tem... Mas naquele tempo era 19 horas. Então a Rádio Capital fazia assim. E na Voz do Brasil, o auxiliar discotecário ia aprender a fazer sonoplastia e o sonoplasta ia aprender a locução. Então nós fazíamos um programa de 50 minutos enquanto estava rolando a Voz do Brasil. A gente fazia um programa para nós dentro da rádio. Legal. Ela preparava a gente. Então, Um treinamento, né? Eu deixava de ser discotecário e ia aprender a fazer técnica, a gente chamava de sonoplasta. E o sonoplasta ia para o estúdio aprender a fazer E era locução. bom sonoplasta ou era mais sono do que plasta? Não, eu era bom sonoplasta. E assim foi a minha entrada no rádio. E aí, quando eu já estava um ano e pouco lá nessa rádio, meu pai me ligou e falou, tá abrindo uma rádio em Nova Aurora. Estava construindo uma rádio em Nova Aurora, que é a Rádio Clube. Aí já era 96 já, né? Não, eu estou trocando 90 por 80, já era 86, porque daí eu entrei na rádio de Nova Aurora em 87. 87, eu entrei na rádio de Nova Aurora. 97. 87, Nova Aurora 87. 87. 97 eu entrei na Colmeia. Caramba. 10 anos depois, aí eu trabalhei 9 anos na Rádio Clube, lá Então, em Nova Aurora. Anos 80 você foi para São Paulo. Para São Paulo. Fez uma baita escola Isso, trabalhando lá na aprendi Rádio lá. Capital. Voltei para Nova Voltou para Nova Aurora em voltei 87. Locutor. Chegou galo, né? O cara abriu a rádio, o cara da Rádio Capital, o cara é o cara, né? Mas eu já estava falando algumas coisas, né? Eu não era locutor ainda, mas já estava falando. Aí como era rádio interiorana, Nova Aurora pequeno, eu já me apresentei como locutor. Chegou com tudo. E aí fiquei 10 anos na Rádio Clube. E aí sim, em fevereiro de 97 eu comecei na Rádio Colmeia. E como é que foi essa tua saída de Nova Aurora? Quem que te chamou? Quem que te achou? Quem te notou? Porque hoje em dia a gente falar de ir de uma cidade para outra é mais fácil, porque eu tô aqui em Cascavel, eu posso sintonizar e ouvir alguém lá em Minas Gerais, ouvir alguém do Rio Grande do Sul. Mais difícil. Mas antigamente é muito mais difícil, né, Batatinha? Era poucas emissoras, né? Não era igual. Não, era muito, muito difícil. Eu vim para Cascavel através de uma reportagem que eu fiz de um assalto no extinto Banco Bamerindos, o HSBC. Teve um assalto nesse banco, na cidade de Assis Chateaubriand. Os marginais vieram na fuga sentido Nova Aurora. Eu estava na delegacia de Nova Aurora naquela tarde, quando chegou uma informação de que o banco teria sido assaltado e que os marginais teriam seguido rumo a Nova Aurora. Estava lá o sargento Eliseu, que está até hoje em Nova Aurora, o soldado Salles e mais um outro policial. Falou, vamos para ver o que acontece. Uma Ipanema, e eu acabei indo junto. Jamais imaginaria que a gente iria encontrar os caras. E a gente encontrou. Era um Opala de cor verde, placas amarelas, placas de São Paulo, 3 elementos. E começou a perseguição e eu acionei o gravador. E comecei a narrar e falar e tiro e confusão. E deu que prendeu os caras. Daí eu mandei todo esse material bruto para a Colmeia, para o Thiago de Amorim Novaes no programa Verdade. Aí o Thiago usou esse material e desse material ele começou a interagir comigo, a me ligar, e eu comecei a fazer algumas participações de manhã, e daí ele acabou me convidando para vir para Cascavel. Aí eu vim para Cascavel, cheguei aqui em Cascavel, o Thiago me levou na sala do Fernando Fontana, que era o diretor da rádio, e falou, esse é o cara que eu quero que você contrata aqui para nós. E aí o Fernando Fontana me contratou, o seu Renato Silva já era o dono da rádio naquele período. Daí o Fernando Fontana ficou dirigindo a rádio um bom tempo e aí eu fiquei de 97 até 2000 na Colmeia. Daí eu entrei na Tarobá em 2000 e fiquei
conciliando as duas, Colmeia e Tarobá. Eu fiquei até 2007 na Colmeia. Em 2007 eu saí definitivamente da Colmeia e aí fiquei só na TV Tarobá. Quando você vem para Colmeia, a Colmeia tinha um time muito bom de comunicadores. E eu achei que eu não ia ficar ali na Colmeia. É mesmo? Porque é só fera, né, cara? Começava a abrir o programa de manhã, o Zé Pipoca abria o programa de manhã. Aí tinha o Thiago de Amorim Novaes, aí depois Celso Ciro Veronese. Depois do Celso Ciro Veronese, aí já emendava com o Pedro Miquelita. Eu lembro bem da programação, Pedro Miquelita. Depois do Pedro Miquelita tinha o Darcy Israel. Aí depois do Darcy Israel à tarde tinha Flávio Jardim com o Newton Júnior, que fazia o esporte, Edson Moraes. Edson Moraes. E aí à noite tinha o Laudinho. Então era tudo fera, né? A Beth Leal já estava lá, do jornalismo Beth Leal, o Ivan Zuc, né? Ivan Zuc era o nosso diretor de jornalismo naquele período. Zé Roberto Benjamin é dessa época ou entrou depois? Zé chegou depois. Zé Roberto chegou bem depois. Aí depois, na época, tinha o Newton Júnior, tinha o Ivan Luiz, que era o Ivan Zuc, que era o nosso diretor, né? E era um timaço. Era um melhor do que o outro. Tudo era uma Colmeia, aquele tempo era uma seleção de comunicadores, né? Ô, Batata, e os primeiros meses em Cascavel? Por mais que você já tinha experiência de São Paulo, difícil, né, nos cara? anos 80, mas você veio de uma cidade com uma estrutura menor, Pequenininha, Nova Aurora, menor. aí de repente chega aqui numa cidade como Cascavel. Como é que os colegas te receberam? Como é que o público te recebeu? E você passou muito perrengue aqui em Cascavel, Batata? Demais. Porque o pessoal olha hoje o Batatinha, deputado, famoso na televisão, famoso do rádio. O pessoal imagina, a vida dele sempre foi mil maravilhas. Não, teve perrengue também. Muitas dificuldades. Eu cheguei aqui morando de favor, eu morei ali na rua Teixeira Soares, na região do Caravelho, bem beirando o lago, do ladinho, margeando o lago, ali embaixo, no Caravelho, o bairro. Morei um pouco ali, uns 4 meses sem pagar aluguel. A dona Maria, que era e que está viva ainda, é a dona da Stinzuc, falou: você mora aí uns 4 meses, você está com 2 crianças, a hora que você melhorar a tua condição, aí nós combinamos um valor do aluguel. Ela me ajudou muito, a dona Maria da Stinzuc. Existe ainda a Stinzuc aqui em Cascavel, que trabalha com extintores. E na Colmeia foi um pouco difícil, porque, como falei, só tinha gente boa, então eu era muito limitado diante de tanta gente boa. Mas aí entra o seu Renato, com essa tranquilidade, com essa paciência dele, a própria dona Orna, e foi me deixando. O próprio Thiago de Amorim Novaes. E aí, na verdade, eu conquistei a amizade dos caras e eles começaram a me ajudar, né? O próprio Ivan Zuc, que na época me protegia, a Beth Leal. Então, eu era bem limitado, mas ao mesmo tempo, através da minha limitação de fala ou de ser um profissional para estar no meio da galera, eu fui conquistando a amizade deles. E eles foram me protegendo e foi me deixando lá e acabou que deu certo. Não, mas com certeza pela tua competência Não, também, mas depois, né, aí a gente foi aprendendo, né? Porque aí a gente Cachorro vai que aprendendo. anda com lobo aprende a uivar. É isso aí. Daí eu fui aprendendo e depois a gente já estava já mais inteirado, mas o começo sempre é muito difícil. A gente teve muita dificuldade, eu não conhecia, a cidade era muito grande, pegava alguns ônibus errados, às vezes eu vinha de a pé lá do lago para economizar o Vale Transporte, porque naquele tempo o Vale Transporte a gente fazia dinheiro dele. Então você podia trocar por leite, por arroz, por açúcar. Então eu não usava o Vale Transporte para que eu pudesse fazer uma troca daquele vale com leite, com comida, para ajudar na minha renda lá. Então não foi fácil, não é isso que você falou. A gente remou bastante, mas a gente sempre trabalhou com firmeza, com responsabilidade, e sempre sendo obediente e respeitando, e graças a Deus a gente conseguiu vencer bastante obstáculo e chegar até no dia de hoje, graças a Deus. Batatinha, antes de a gente entrar nesse período teu de televisão, você se destacou num período onde o jornalismo policial era mais agressivo, né? Hoje o mercado, o meio do jornalismo mudou muito, né? Vem se transformando cada vez mais, todo dia é uma mudança, mas era muito comum vocês entrevistarem lá na prisão, lá na cadeia, no paredão, né? No paredão. Então era comum do jornalismo policial, isso com o tempo foi se perdendo, até mesmo essas de acompanhar uma situação, tem tiroteio no bairro, vocês estão lá no meio. Já aconteceu alguma situação que você falou assim: não vou largar disso, não quero mais, é muito perigo, ou já foi ameaçado alguma vez que você falou: pera aí, acho que o trem tá feio pro meu lado. Tem já situações como essa? Não, no meu caso não. Eu na verdade, eu fui ameaçado uma única vez, mas assim não chegou a ser uma ameaça que me deixasse preocupado. Uma única vez só, mas não cheguei a ficar preocupado porque foi uma coisa assim muito banal.
Mas pensar em largar, eu nunca pensei, porque eu tive, se você buscar algumas reportagens minhas de rádio ou até de TV aí, de 2002, 2001, 2003, você vai ver que eu tinha uma linha diferente de entrevistar o marginal. Eu Você ia mais levava na o cara na brincadeira, boa. na Então, boa. a maioria das minhas entrevistas era sempre na base do humor. Então, eu deixava o cara muito tranquilo, muito à vontade, eu não apertava o cara. Ó, vagabundo, essas coisas. Ô, meu, de novo aqui, cara, você não me falou que nunca mais ia voltar aqui? Quer mandar um abraço pra alguém? Aproveita para pedir pro pessoal trazer roupa. Então eu sempre levei muito pro lado meio de humor, a prisão do cara. Ô, Eu não Batata. apertava, e isso deu certo e eu tive assim, sucesso com esse estilo. Então por isso que eu não cheguei a pensar em abandonar e nunca fui ameaçado, porque eu acabava conquistando a amizade com os caras, sabe? Da forma que eu Eles conversava. respeitavam, né? Porque eu levava meio na boa, sabe? Não apertava o cara já tá preso, já tá, sabe? Então não dá para apertar. E eu não ia consertar o mundo, então eu levava meio que na boa. Noticiava, Eu dava entrevistava. notícia, o cara falava o porquê que ele estava preso, mandava o abraço dele, pedia para a mãe trazer roupa. Então dava certo, deu certo aquele estilão meu. Nós tivemos alguns apresentadores em rede nacional até, em períodos mais recentes. Posso citar, por exemplo, aqui o Siqueira Júnior, que Sim. colocou na televisão uma mistura do policial, do Sim. jornalismo, mas com humor. Eu posso dizer aqui uma afirmação minha. O Batatinha foi um dos precursores disso, se não o precursor. Aqui no interior do Paraná você já fazia isso no início dos anos 2000, foi quando você teve essa introdução no meio televisivo, né, Batata? Quando o Luiz Massa Bonfim era diretor de TV, o que nós fazíamos naquela época, a gente só não explodiu no Brasil porque não tinha internet. Porque nós vestia de mulher, nós rolava no cenário. Ele também se vestia? Nós fazia altas confusão no cenário, sabe? Fazia Mas assim, um não show. explodiu no Brasil porque não tinha internet. Com toda modéstia, isso que o Siqueira Júnior faz hoje, e até o próprio o Ratão Pai faz, Rato Pai. o que eles fazem hoje, o Luiz é testemunha disso, para perguntar para ele, o Luiz Bonfim, o Labareda, a Pâmela Giacomini e tantos outros, cara. O que os caras fazem hoje, não fazia isso lá em 2000, cara, de deitar no cenário, de entrevistar, até hoje eu ainda lembro do Tostado, que era um cara que tinha um chevette verde, o outro que levou uma mãozada do polícia, o outro que tira o sinal do coturno na camiseta. Então, as vinhetas, hoje as vinhetas vêm prontas na internet, cara. Você pega vários humoristas que mandam as vinhetinhas prontas, nós criávamos na hora, o Labaredo fazia alguma, o Luiz fazia outra, a Pâmela fazia outra, a gente fazia na hora, ou pegava, sugava de algum entrevistado que falava alguma coisa engraçada, e a gente criava uma vinhetinha. Então, a gente só não explodiu que nem os caras fazem hoje, porque naquele tempo a internet não tinha a força que tem hoje. Mas o que os caras fazem hoje, a gente fazia 10 anos atrás, com toda modéstia, para perguntar para o pessoal das antigas aí. E como é que foi essa introdução, então, na televisão? Você está no rádio, está indo bem no rádio, o programa bombando, e aí vem o convite, venha para a TV. Então, aí a nossa ida para a TV foi já com a ausência do Lorival Neves, né? Porque daí já não tinha mais o Thiago, porque o Thiago tinha ido por outra emissora, e o Lorival Neves acabou ficando enfermo com câncer. E aí o Darcy Dona, que era o cunhado do Neri Puerari, né? Acabou comentando com o Jorge Guirado, que naquela época era o diretor da TV Tarobá. Olha, eu acho que tem uma dupla lá na Rádio Colmé, que é o Neri Puerari e o Batatinha, eu acho que vai dar certo aqui na TV Tarobá. Eles são líderes de audiência de manhã, se dão muito bem, combinam bem. Eu acho que daria para a gente começar a fazer um teste com eles. Aí a gente foi para o extinto Canal 21. Aí que nós ficamos lá 4 meses no Canal 21, pelas mãos do Darcy Dona. Ficamos no Canal 21, depois a gente acabou indo para a TV aberta. O 21 era um canal fechado, mas deu tão certo o nosso trabalho, a gente tentou levar aquilo que a gente fazia no rádio para a TV, deu tão certo no Canal 21, que daí o Jorge acabou, naquele período, transferindo a gente para a TV aberta, que era o sonho de todo mundo. E aí fomos para a TV aberta, que seria a TV Tarobá, e daí ficamos um bom tempo lá, até 2002. Em 2002 o Neri acabou saindo, eu saí com o Neri junto, 60 dias depois o Jorge me chamou, e daí eu voltei e estou lá até hoje. E o programa já era Tempo Quente na época? Já era Tempo Quente, já era o Tempo Quente, já apresentado pelo Carlos Moraes. Ah, era o Carlos Moraes que fazia. Aí o Carlos se licenciou para concorrer à política, e eu fui o substituto do Carlos Moraes. Depois o Carlos Moraes voltou, reassumiu o programa, e o Jorge me colocou num programa à tarde, 18h30 até 19h10. É o primeiro programa que eu apresentei, sendo eu mesmo, chamava-se programa Realidade. Era 18h30 até as 19h10, 19h15. Aí depois entrava o Roberto Cabrini com o jornal da Band.
E aí eu fiz o Realidade. Depois, passou um tempo, o Carlos Moraes acabou saindo, o Jorge me puxou para o Tempo Quente, em 2002, e aí não saí mais. Estou lá. Ô, Batatinha, e todo esse período você tem aí no seu currículo grandes índices de audiência. Posso dizer que as Graças maiores a Deus, cara. audiências da televisão em Cascavel, TV local, dos Aberta. últimos 20 anos, TV aberta, nos últimos 20 ou 30 anos, tem o nome do Batatinha. Qual que é o segredo para ter esse carinho das pessoas e essa credibilidade junto ao público? Eu acho que é você ser você mesmo, não inventar, né? Falar aquilo que as pessoas querem ouvir, de forma simplória, sem ficar colocando muito palavreado difícil, e aquilo que a gente faz no rádio. E quem passa pelo rádio, na TV, tira de letra, né? Porque a TV é um pouco de improviso, e a rádio é 100% improviso. Então, é a maneira que a gente faz no rádio, e eu levei esse lado de humor misturado com um pouco de tragédia. O que muito me fez assim muito conhecido na TV foi o trabalho social que a gente fez desde o primeiro momento que eu comecei a trabalhar na TV Torabá, que foi esse trabalho social, de ajudar as pessoas, de pedir para um, para dar para outro, prestar conta, mostrar para aquele que doou para onde foi a doação dele, essa prestação de conta, deu muito certo. Então a gente uniu o humor com um pouco de tragédia, mais uma notícia trágica, mas de forma mais tranquila, sem truculência, e principalmente essa questão de solidariedade, essa questão de ação social, de trabalho social, que acabou fazendo com que as pessoas fossem assistindo, e há tantos anos nesse horário, graças a Deus, liderando a audiência de uma forma muito simplória mesmo. Ô Batatinha, desde que eu era novinho, não que eu não seja novinho ainda, mas há muito tempo, há 20 anos eu ouvi o pessoal falar, agora o Batatinha vai ser candidato. E passava a eleição, o Batatinha não era. Aí de repente na outra, agora o Batatinha vai, e o Batatinha não ia. Agora o Batatinha... Até que na eleição de 2022... o Batatinha lançou o nome. O que motivou essa ida do Batatinha para a política como deputado? E como é que foi esse processo, esses bastidores, até o Batatinha chegar como um representante da nossa gente? Então, eu nunca pensei, nunca imaginei ser político. Isso era uma coisa que não existia na minha cabeça. Mas de 22 para cá, ou até um pouco antes, a política começou a melhorar. Porque muito tempo atrás, lá atrás... a gente tinha muito problema com a política, era muita falcatrua, muita maldade, muita gente bandida na política. Mas melhorou muito com a internet, que as pessoas conseguem acompanhar o trabalho do agente público, do político, do servidor. A internet é uma boa ferramenta. Hoje nós temos várias ferramentas que fiscalizam o mal político, e isso é ótimo. Lei de responsabilidade fiscal, a própria internet, a rede social, o próprio GAECO e tantas outras ferramentas, né? O conservatório, enfim, a sociedade civil organizada. Hoje tem muita forma de fiscalizar o mal político. E naquele tempo que eu não aceitava e que não queria, era a época em que o prefeito andava com cheque no bolso. O cara tomava cerveja na casa das primas, fazia muitas falcatruas e não tinha tanta fiscalização, era tudo muito a Deus dará. Então, por isso que a política era muito ruim. Agora, hoje, nós temos bons políticos, boas pessoas se envolvendo, porque os malandros estavam nadando de braçada. E aí as pessoas de bem, as pessoas que têm uma índole, que têm uma formação, que têm uma criação e que têm principalmente uma religião, não estava se envolvendo. E a gente estava perdendo muito espaço, porque quando os bons não aparecem, os malandros nada de braçada. Então foi uma das coisas que fez com que eu pudesse entrar. Falei, eu tenho certeza que se eu conseguir ser eleito, eu quero ser um bom servidor público, quero ser um bom deputado e quero fazer coisa certa, porque eu tenho a minha profissão. Eu não entrei na política para me enriquecer. Eu entrei na política para fortalecer a ferramenta de poder cuidar e ajudar as pessoas. E é isso que me motivou, e é isso que eu estou fazendo, porque hoje nós temos boas pessoas na política. Você, por exemplo, e tantos outros, como o vereador que a gente tem, tantos prefeitos. O Renato Silva não precisava ser prefeito. O Renato não precisava e não precisa ser prefeito. Mas é uma pessoa do bem, uma pessoa boa, uma pessoa que conhece e que passou pela dificuldade, porque começou pequeno,
e tem a noção do que é um sofrimento de uma pessoa que precisa de uma garrafa de leite, de uma pessoa que precisa de uma consulta, de um exame. Então, não precisa fingir, não nasceu em berço de ouro. Então, hoje a política tem muitas pessoas boas, como é o nosso governador Ratinho Júnior, que também chegou morando de favor em Curitiba. Então, veja quantos exemplos de quantas pessoas boas que se envolveram na política para fazer coisa boa. Pessoas que passaram por dificuldade, que sabem o que é difícil a vida e que estão fazendo coisa boa. O governador com aprovação de 85%, o Renato, um ano e pouquinho, já com quase 70% de aprovação. Por que está fazendo coisa boa? Por que está fazendo a coisa certa e está usando a ferramenta da política para realmente cuidar das pessoas? Batatinha, falando da tua eleição, quando você viu lá, a votação explodiu, o Batatinha eleito, o que você pensou? Então, porque assim, quando eu me lancei a deputado, eu não tinha nenhum tipo de apoio de liderança política, porque as lideranças já estavam comprometidas, já tinham os seus compromissos, os vereadores já tinham os seus deputados, os prefeitos, as lideranças de bairro, todo mundo já tinha, porque eu nunca fui, então eu não teria que exigir nada de que ninguém queria me ajudar, não é que não queria, é que tinha os seus compromissos. Sim. Mas o meu trabalho, eu imagino que a minha eleição se deu ao trabalho que eu venho fazendo ao longo dos anos, tanto na Rádio Colmeia, das pessoas que já acompanhavam o nosso trabalho na Colmeia, depois continuam me acompanhando na TV Tarobá. Então, isso acho que foi o que acabou me credenciando e que acabou me tornando deputado pelo trabalho que eu fiz, tanto na Rádio Colmeia quanto na Tarobá. Eu não esperava que eu seria o mais votado em Cascavel. Fui o mais votado com 29.921 votos. Faltou pouco para 30 mil votos. Eu fui o mais votado nas últimas eleições e o mais votado na história de político para deputado estadual em Cascavel. Desde que existe a emancipação política e administrativa de Cascavel, não teve nenhum deputado que tivesse a votação que eu tive nas eleições de 22. Nem o Tiago, nem o André Bueno, nem o Toninho Barater. Nós já fizemos esse levantamento e eu fui o mais votado nas últimas eleições e o mais votado na história política de Cascavel. Graças a Deus. Isso é um baita resultado, né, Batata? Sensacional. Eu Mostra o carinho, né? Eu nunca esperava isso, mas eu sou muito grato e estou, assim, tentando me corresponder e devolvendo para as pessoas que confiaram, que acreditaram em trabalho. Nós já estamos batendo na casa de 150 milhões de recursos para Cascavel, tanto em pavimentação asfáltica, educação, saúde, segurança, tantas e tantas demandas que a gente tem atendido aqui a cidade de Cascavel. O prefeito Renato sabe de tantas e tantas reuniões que a gente tem feito e tantas demandas que a gente tem trazido, fora as demandas do governo. Tem as obras que o governo traz e tem aquelas que o deputado traz através das suas emendas, aquela que fala, não, isso aqui é eu que estou liberando da minha livre e espontânea vontade, eu estou querendo que vá para Cascavel. Quando vem as obras do governo, o governo tem várias obras, aí é uma coisa do governo. Eu nem gosto muito de divulgar as coisas do governo dentro do meu mandato. Eu divulgo mais aquilo que eu realmente trago através de emendas, né? 25 milhões lá para o HU, para a compra de equipamentos, arco cirúrgico, berço aquecido para a UTI neonatal, que foram adquiridos, e tantos recursos. 10 viaturas para a Polícia Militar, 4 viaturas para a Guarda Municipal, 7 ambulâncias para a Secretaria Municipal de Saúde, 20 fuzil para a PM, 37 pistola taser para a PM. Isso é algumas coisas que eu lembro. Guincho, a Guarda não tinha guincho. A Guarda Municipal, quando apreendia um carro, recuperava, tinha que pedir favor para a PM, eles não tinham um carro deles. Hoje tem um guincho zerado, eles fazem esse trabalho de recuperar veículos, de apreender veículos com o próprio guincho que eles não tinham, né? E tantas outras coisas. E a obra do Lago Azul, que foi a que mais me emocionou, eu tive lá essa semana, está quase terminando, para junho a gente deve entregar. Lá é uma obra de 700 metros quadrados, é uma unidade básica de saúde, foi primeiro recurso que eu consegui como deputado. Nos primeiros 15 a 20 dias de janeiro de 23, eu consegui esse recurso do valor de 5 milhões, e aí vem toda aquela burocracia de licitação, de documentação, tudo aquilo que você sabe que precisa no meio público, mas agora a obra está lá nos finalmente. 70% da obra já está pronta, mais uns 30% para concluir uma obra de unidade básica de saúde para cuidar daquela região toda ali do Lago Azul. Vai ficar lindo aquilo lá, está muito bonito. Legal, Batatinha. É legal a gente ver essa tua atenção, principalmente nas áreas da saúde, da segurança, né?
mostrando a preocupação com necessidades reais da nossa população, principalmente quem mais precisa. Agora, Batata, vamos para a reta final, agora Vamos o bicho lá, pega. falamos demais, vamos lá. Não, agora Você o bicho muito pega. bonzinho. Batatinha, olho no olho, me responda. Em todo esse tempo seu na comunicação e na política, responda rápido. Uma frase rápida ou algum pensamento rápido. Fale para mim uma decepção. Uma decepção? Uma decepção desse tempo todo, ou na comunicação, ou na política, ou na família. Uma decepção. Puxa, cara, eu não consigo responder rápido. Eu preciso pensar, porque na verdade, eu sou uma pessoa de coração puro. Eu não guardo mágoa, eu não tenho, assim, problemas de rancor, de decepção, cara. O que me decepcionou? O que me decepcionou? Eu não consigo lembrar, assim, porque eu sempre fui muito atencioso, muito prestativo, muito responsável, né? Não me lembro, assim, para de bate-pronto, uma coisa que me decepcionou, que eu guardasse isso como mágoa, digamos assim. Então, uma alegria. Uma grande alegria. Ah, uma grande alegria? Os filhos, a família, a política, A a profissão. oportunidade de ter entrado na Colmeia me deixou muito feliz, porque foi através da Rádio Colmeia que eu cheguei aonde eu estou hoje. Eu sempre dizia isso e continuo dizendo. A Colmeia me abriu as portas, me abraçou, me deu a oportunidade e através da Colmeia eu consegui chegar na TV Tarobá, porque foi pela Colmeia que eu na Tarobá. Claro que, como você falou, a sorte ela existe, mas a gente precisa trabalhar também, né? Então, aí fui para a TV Tarobá e da TV Tarobá me tornei deputado e graças a Deus eu sou muito feliz com tudo que tenho, com os filhos, com a família e agora fechando esse ano como deputado estadual. Jamais imaginaria que seria deputado estadual, então isso me deixa muito feliz porque eu tenho feito muita coisa boa. No meu íntimo isso me satisfaz, porque eu tenho absoluta certeza que eu só fiz coisa boa nesses 3 anos e pouco como deputado. Um sonho que você ainda não realizou. Sonho que eu não realizei. Você está me apertando mesmo, né? Um sonho que eu não realizei. Eu tenho muita vontade, não sei se vou conseguir ir a Jerusalém. Olha só. E esse sonho, todas as pessoas da minha família sabem. Sei lá, tinha uma vontade, tinha um desejo de ir em Jerusalém, passar pelo túmulo de Jesus. Eu sempre falo isso na minha casa. Isso eu sempre tive esse sonho. Você é um homem de Acho fé, que Batata? vou realizar muita fé, né, cara? Graças a Deus. Eu só agradeço a Deus por tudo que tenho, porque é só por Deus mesmo que a gente conseguiu tudo o que a gente conseguiu. Por exemplo, eu faço uma política de trabalho, eu não faço uma política de amarras. Eu fui eleito na primeira eleição pelo trabalho, que eu acabei de falar que executei na Colmeia e pela TV Tarobá. E se Deus permitir, e eu for, o futuro a Deus pertence, mas se eu for à reeleição e Deus permitir que eu seja reeleito, vai ser através de trabalho. Eu não vou comprar a liderança, eu não vou acertar com a liderança, eu não vou prometer nada para ninguém. Olha, irmão, se você quiser me ajudar, eu estou na política para fazer coisa boa. E se não der certo de eu não ser reeleito, eu tenho minha profissão. Vou continuar tocando a minha vida como sempre fiz, né? Então, eu quero sempre fazer uma política limpa, mas uma política de trabalho. Eu não quero fazer uma política de coisas amarradas, de compromissos que talvez eu não vou conseguir cumprir. Bate-bola, jogo rápido, você pode responder com uma palavra só. Para você, família é? Tudo. Para você, a comunicação, televisão, programa é? Minha vida. A minha vida e tudo, né? Para você, política é? Para mim, política, eu acho que é uma coisa que está acontecendo por enquanto. Transitório. Hã? É um período transitório. Política é transitória, é uma coisa temporária, não sei até quando dura, né? Não posso garantir uma coisa que não depende de mim. Para você, Jesus é? Tudo também, o único Salvador, dono do ouro e da prata. E para você, o público que está lá em casa é? Meu ganha-pão. Meu ganha-pão. Depende das pessoas gostarem do meu trabalho, acompanhar o meu trabalho, assistir na TV, me ouvir no rádio. Enfim, é o meu ganha-pão, o meu dia a dia. Eu dependo das pessoas para sobreviver. Muito bem, Batata. Agora olhando naquela câmera ali,
Um recado para quem te acompanha há muito tempo na televisão, muitos que votaram em você, outros que não votaram, mas em outras oportunidades votarão, gente que gosta do teu trabalho na política, outros que gostam do teu trabalho na comunicação, outros que gostam do ser humano, que é o Batatinha. Né? O recado para essas pessoas, muitos que têm com você como uma referência de alguém que sai lá do interior, lá de Nova Aurora, de família simples, não veio de berço de ouro, chega em Cascavel, passou perrengue, passou dificuldade, mas venceu na vida com muito trabalho, sem passar a perna em ninguém, com muita dedicação, conseguiu mostrar o seu valor na comunicação, entrou para a política, está representando as pessoas e hoje é uma referência na comunicação e na política do Estado. Qual que é o teu recado para aquela pessoa que tem um sonho, que tem um objetivo, que talvez não alcançou esse sonho ainda, mas está nos acompanhando nesse momento? Perseverança, muito trabalho, nada de inveja, nada de maldade e ser você mesmo. Não, como você falou, não pisar em ninguém para crescer. Se você pensar em pisar alguém para crescer, você já vai começar pequeno. Então, seja você mesmo, trabalho, seja sempre correto e sempre preocupado em não decepcionar as pessoas, que é o meu caso. Eu não vou decepcionar ninguém, principalmente a minha família, meus filhos, esposa e meus amigos. Então, não pense em decepcionar ninguém. Muito trabalho, muita perseverança e, repetindo, se pensar em crescer na vida pisando em alguém, você já vai começar pequeno. Batata, obrigado pela Deus participação. abençoe. Grande abraço, Sucesso, irmão. meu Obrigado irmão. pelo espaço aí, tá? Tamo junto. Um abraço.